Hoje é Dia dos Pais. Talvez algumas pessoas não tenham mais os pais presentes. E eu estava falando isso em casa hoje, né? Minha esposa perdeu o pai, vai fazer 1 ano agora. 8 meses. E nós estávamos conversando sobre isso. Eu falei, não tem a presença, mas carrega um legado, né? A voz dele ainda ecoa dentro. Então que nós possamos entender isso, que ainda que não haja a presença, mas o legado ele ecoa por toda a eternidade. Por isso é importante nós pais entendermos o que estamos construindo dentro de nossos filhos e na sociedade a qual Deus nos inseriu. Porque o dia que nós deixarmos de existir fisicamente, a nossa voz continuará ecoando dentro de pessoas. Amém? E eu quero falar hoje sobre paternidade. Nós temos falado esse mês de agosto sobre serviço, mas eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite para falar um pouco a respeito de paternidade. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Na cabeceira assim desse texto da minha Bíblia, diz assim: Paulo fala a seu filho espiritual Timóteo. Então esta palavra é uma palavra que Paulo deixou a Timóteo. Eu não me lembro quem falou aqui a respeito do livro de Timóteo há pouco tempo, se foi aqui ou se foi no Juct, alguém falou isso, que é interessante que os 2 livros de Timóteo, não é Timóteo que escreve, né? São cartas de Paulo a Timóteo, são conselhos de um pai espiritual, balizando e conduzindo aquele a quem decidiu caminhar com ele. Timóteo, ele era um jovem muito bênção, mas ele foi ensinado dentro de um lar descompensado. O pai de Timóteo era um grego e seguia a religião grega ou os filósofos gregos, mas a avó de Timóteo era uma seguidora de Cristo e ensinava a palavra dentro da sua casa. A avó de Timóteo transbordou sobre a filha e a filha transbordou sobre Timóteo. A Bíblia vai dizer que Timóteo imitava a fé da sua mãe e da sua avó, mas não fala sobre o pai de Timóteo. O que a Bíblia fala do pai de Timóteo era apenas que era um homem grego, e os gregos eles seguiam as filosofias gregas, Platão, Aristóteles e tantos outros. Mas em dado momento, Paulo, ele conhece Timóteo, ele ouve falar de Timóteo, ele se aproxima de Timóteo, e ele é impactado pela vida daquele jovem, ele traz aquele jovem para caminhar com ele. E Paulo exerce uma paternidade espiritual sobre Timóteo. Paulo se torna agora o condutor de Timóteo, o balizador de Timóteo. Paulo agora se torna aquele que vai orientar Timóteo no exercício do ministério. Antes de nós lermos esse texto, ao que nós precisamos entender que a paternidade ela é muito falada, mas pouco compreendida. Tanto a paternidade espiritual como a paternidade biológica ou adotiva. Agora há pouco eu vi uma feminista postando uma foto no Instagram dela, colocou uma faixa na porta da casa dela, dizendo assim: parabéns para os pais que cuidam dos seus filhos, não fazem mais do que obrigação. Só que essa foto ela colocou há 4 anos e ainda continua ecoando na internet, que a internet tem memória, e 4 anos depois ela precisa ficar explicando essa frase na internet, porque talvez no momento de indignação com um homem, talvez no momento de indignação com o seu próprio pai ou com o pai dos seus filhos, ela coloca uma faixa na frente da casa dela. Só que 4 anos depois ela precisa ainda repostar essa foto e explicar que foi apenas um momento. Então olha o perigo de nós falarmos ou escrevermos algo no momento de ira. Talvez a nossa voz vai ficar ecoando e anos depois nós vamos precisar ficar explicando a inconsequência das nossas falas.
E os dias que nós vivemos hoje são dias onde a paternidade ela é atacada. A paternidade espiritual então nem se fala. Há um pastor famoso no Brasil, que a igreja dele é uma igreja de franquia, que ele vive colocando na internet a respeito e julgando e apontando a paternidade espiritual. Uma igreja de franquia, ela não tem pastor, ela não tem paternidade, ela tem gestores. Então eu vou atacar aquilo que talvez mudaria o questionamento. E é um problema que esse pastor é uma voz forte no Brasil, mas mora em Orlando. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós lemos e ouvimos na internet, porque a internet dá voz aos tolos. A internet hoje ela dá voz, e desculpe a expressão, a internet hoje ela dá voz aos idiotas. Eu vou falar idiota porque idiota tem na Bíblia. Idiota é uma pessoa desprovida de inteligência, segundo o conceito bíblico. E aí, por causa disso, nós entramos muitas vezes no mesmo discurso, e nós vamos abrindo mão daquilo que Deus está construindo em nós e quer construir ou fazer a partir de nós. Ainda que muitas pessoas digam mal da paternidade, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre se apresentou ao homem como pai, sempre. Deus tratou Israel e os hebreus no Antigo Testamento como um pai que cuida dos seus filhos. Você vai ver Jesus sempre fazendo menção a Deus como pai. Você vai ver Jesus se submetendo a José, um homem natural, como seu pai, obedecendo José como seu pai. E aí você vai vendo Paulo falando a Timóteo como um pai espiritual, como um condutor espiritual na vida de Timóteo. E esse texto aqui, ele traz claramente, eu não sei quem tem aí a Bíblia King James, mas principalmente na King James, no texto, cabeçalho desse texto que nós vamos ler, fala: Paulo dá conselhos, alguma coisa assim, ao seu filho espiritual. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Eu fechei, peraí. 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo exorta seu filho espiritual. Então Paulo, ele se torna agora um pai para Timóteo, que agora iria introduzir Timóteo no ministério. Paulo agora começa a aconselhar Timóteo como um pai. Tudo que Timóteo não aprendeu do seu pai natural ou do seu pai biológico, Paulo se coloca na responsabilidade de ensinar. E ser pai não é muito simples. Eu não sei, você que é pai, eu não sei se você acha ser simples ser pai, mas não é fácil ser pai. Você carrega sobre os seus ombros a responsabilidade de dar destino aos teus filhos. E Paulo, ele então se coloca nisso, ele fala: eu vou me tornar agora seu pai espiritual, Timóteo. Deixe os pastores falar, deixe os gregos falarem, deixe os hipócritas falarem, mas eu assumo a responsabilidade de ser um condutor na sua vida, Timóteo. E Paulo traz Timóteo para andar com ele. E não é muito simples Paulo trazer Timóteo para caminhar com ele, porque ele precisa tocar em pontos na vida de Timóteo que não seria fácil. Mas todo pai, ele tem a responsabilidade de tocar na vida dos filhos, em situações ou em momentos ou em falas que não é muito fácil. Eu preciso corrigir as falas da minha filha quando ela fala errada, para que eu possa ir conduzindo ela para o destino que eu tenho orado e tenho buscado encaminhá-la, porque como pai eu tenho essa responsabilidade. Às vezes ela fala algumas coisas, e com 8 anos, agora que ela fez 9, mas com 8 anos eu dizia assim para ela: filha, para onde Deus vai te levar não cabe essa sua fala, não é legal o que você falou.
E eu não estou falando que não é legal somente porque não é legal, eu preciso dizer porque não é legal, porque para o lugar onde eu creio que Deus vai levá-la, algumas falas não cabem, algumas falas não vão contextualizar ela no ambiente que Deus quer levá-la. Então Paulo, ele chama Timóteo, ele fala assim: eu preciso fazer algumas coisas para que você possa caminhar comigo. E uma das coisas antes nós lemos, eu quero só te contextualizar, mas antes de algumas coisas, Paulo fala assim: para alguns lugares que eu vou, quem caminha comigo precisa ser circuncidado. Eu não sei se você sabe o que é circuncisão, mas circuncisão é cortar a carne do órgão genital masculino, era circuncisão. Então Paulo diz assim: em alguns lugares, para que ninguém te acuse, Timóteo, porque você não é circuncidado, eu vou precisar te circuncidar. E aí Timóteo talvez não dimensiona tudo que Paulo estava dizendo, e Timóteo fala: beleza, vamos lá, o que eu tenho que fazer? Baixa a calça. Baixa a calça, porque eu não fiz enfermagem, mas como teu pai eu vou ter que tocar na sua intimidade, vou ter que te circuncidar. Para que, olha o cuidado de Paulo, para que aonde você vá, você não seja acusado. E você vai ver depois, toda a conversa de Paulo com Timóteo Timóteo, a minha preocupação com você é que você não seja envergonhado, porque nenhum pai quer ver o seu filho envergonhado. Ou você corrige seu filho, ou o mundo vai zombar dele. Ou você corrige as vestimentas do teu filho, ou o mundo vai rir e zombar das vestimentas do teu filho. Ou você corrige a fala do teu filho, ou o mundo vai zombar e vai rir das falas do teu filho. Então quando minha filha ela fala a gente fomos, eu falo: filha, não tem a gente fomos, vamos corrigir aí. Porque se eu não corrigir, em algum momento ela vai soltar a gente fomos, e alguém vai corrigi-la e alguém vai zombar dela. Então é este o cuidado que Paulo estava tendo com Timóteo: eu vou ter que te circuncidar, para que ninguém zombe de você, ó Timóteo, para que aonde eu for, se alguém vier a falar assim: o Timóteo não é circuncidado, Paulo fala: quem disse? É claro que ele é. Mas ele não é grego? Sim, mas por caminhar comigo ele decidiu se submeter à visão que Deus me deu. Paternidade é nós nos submetermos à visão de quem cuida de nós. E aí Paulo diz assim para Timóteo, em Timóteo, tá tudo bem até aí? Tá dando para entender? Timóteo capítulo 3 versículo 10 diz assim: Tu porém, tens seguido atentamente a minha teologia, procedimento, propósitos, fé, paciência, amor e perseverança, observado as minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. O contexto dessa passagem foi até o tema do Juct, né? Desse ano, tu porém. O que Paulo estava dizendo para Timóteo é: todo mundo fala palavrão, Timóteo, tu porém não vai falar. Todo mundo joga bola sem camisa, descalço, tu porém não. Todo mundo dança na boquinha da garrafa, isso é bem antigo, né? Tu porém não. Todo mundo falta no culto, tu porém não. Mas todo mundo, aí Paulo olha para Timóteo e fala assim: tu porém não. Agora Paulo não fala isso a partir de um discurso vazio. Paulo não fala isso a partir de um discurso legalista. Paulo não fala isso a partir de outros exemplos. Paulo fala isso a partir da vida dele. Porque eu só posso ensinar alguém a partir do que eu vivi. Eu só posso transbordar sobre alguém daquilo que eu estou cheio. Então Paulo vai dizer para Timóteo assim: tu porém tens seguido atentamente a minha teologia. Paulo estava dizendo assim: se você quer seguir
a teologia da Lagoinha, está aqui sua carta de membro, partiu se membrar na Lagoinha. Mas se você caminha comigo, você vai ter que aprender. Estou usando a Lagoinha só como exemplo, amém? Mas se você quer caminhar comigo, é a partir da minha teologia que você vai ter que caminhar. Porque não tem como, Timóteo, você caminhar comigo assim, ó, não concordo, não concordo, não concordo, não concordo. E o que é teologia? É o estudo sobre Deus, é o entendimento sobre Deus. Então Paulo estava dizendo para Timóteo assim: porém tu tens seguido atentamente a minha teologia, ou seja, o meu credo, aquilo que eu acredito. Porque não tem como, Timóteo, você caminhar comigo e caminhar segundo a visão de outras pessoas. Para você que tem filho, imagina seu filho chegar na tua casa e tirar os tênis, jogar para o alto e começar com os costumes estranhos, e você dizer assim: o que está acontecendo? Você está com os comportamentos diferentes. Ah, porque na casa do meu amiguinho faz assim, e eu achei legal. Aí seu filho abre a geladeira, toma, você vai ver seu filho abrindo a geladeira, fazendo assim, ó. Eu aproveitei para beber água. Bebendo leite no gargalo. Você vai falar: que isso, tá maluco? Aí ele vai falar: mas a casa do meu amiguinho é assim. Talvez uma vez você engula, talvez duas vezes você engula, mas na terceira vez você fala assim: então vai morar na casa do teu amiguinho. Ou, na casa do teu amiguinho é assim, mas aqui na nossa casa não é. Quem já disse isso em algum momento para um filho? Estou quase todo mundo. Você estava dizendo para o seu filho o que? Segue a minha teologia, ou seja, segue os meus ensinamentos. Não tem como você morar na minha casa e seguir o mandamento do pai do amiguinho, porque o contexto cultural deles é diferente. Então Paulo está dizendo para Timóteo: atenta para a minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. Então por que a paternidade ela é tão atacada nos dias de hoje? E entenda que quando eu falo sobre paternidade, eu estou falando englobando tudo. Paternidade espiritual, mas a paternidade biológica, a paternidade adotiva, a paternidade de coração, de consideração. O mundo fala contra a paternidade, porque nós vivemos num mundo de orfandade. Nós vivemos dias onde as pessoas elas não querem submeter a ninguém. Nós vemos crianças já de 6, 7, 8 anos de idade com discursos próprios, dizendo assim: eu sei o que eu quero para a minha vida, eu sei o que eu vou fazer, o que eu quero fazer. Isso está sendo carregado numa visão mundial. E Paulo ele tem o cuidado de conversar com Timóteo para dizer para Timóteo assim: Timóteo, atenta para a minha teologia, atenta para o meu procedimento. Ou seja, você caminha comigo, então atenta para a maneira que eu converso com o balconista da padaria, atenta como eu converso com o morador de rua, atenta quando eu me movimento, quando eu estou com autoridades. Então Paulo não estava dizendo assim: Timóteo, me segue na internet, porque lá eu sou bonitinho. Não, ele está dizendo para Timóteo assim, ó: vem caminhar comigo e andar comigo, e você vai sentir o meu cheiro, você vai ver as minhas agressividades, assim como também as aflições que eu sofro. Porque eu só posso dizer que eu conheço alguém depois que eu comer um pouco de sal com essa pessoa. E eu ouvia muito essa frase. Um tempo atrás falava-se muito assim: você precisa comer sal comigo. Eu era mais ou menos que nem aquele Mundo Fantástico de Bob, né? Quando a pessoa falava que alguém tem que comer sal com ele, vinha aquele balãozinho, eu ficava pensando:
A pessoa vai ter pressão alta comer sal. Aí um dia eu cheguei para um pastor e eu falei: pastor, que tanto vocês falam esse negócio de, você quer me conhecer, come 1 quilo de sal comigo? Ele falou: quantas refeições precisam ter para que 1 quilo de sal seja comido? Eu falei: acho que bastante. Depende, né? Tem umas pessoas que você tem quase 1 quilo de sal numa comida, né? Mas bastante. Então é mais ou menos isso. Para você dizer que me conhece, você precisa ter algumas refeições comigo. Você precisa caminhar um tempo comigo. Então o que Paulo estava dizendo para Timóteo é: atenta para o meu procedimento. Eu, como pai, eu tenho esta responsabilidade de dizer para minha filha: atenta para o meu procedimento, da maneira que eu me porto na igreja, da maneira que eu me porto em casa, da maneira que eu me porto na rua. Atenta para a minha maneira de viver. E entenda que o que Paulo disse para Timóteo não é só para os pais. Essa não é uma palavra para pai, essa é uma palavra para todos nós. Nós usamos a vida de Paulo como exemplo para nós. Nós somos os Timóteos dos dias de hoje, que somos ainda aconselhados pelas palavras de Paulo, que não está mais aqui fisicamente, mas que as suas palavras continuam ecoando. Amém? Ele diz assim: para o meu propósito. Ou seja, Paulo ele dizia assim nas entrelinhas para Timóteo: eu sei de onde eu saí, eu sei onde eu estou, e eu sei para onde eu estou indo. Você não está seguindo uma pessoa sem direção, Timóteo. Você não está seguindo uma pessoa que está cantando a música: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, há um propósito estabelecido na minha vida. Então, Timóteo, olha como eu pago os meus impostos. Timóteo, olha como eu dizimo, como eu oferto, como eu sou contribuinte com a obra. Timóteo, olha como eu falo das pessoas quando elas não estão presentes. Às vezes eu e minha esposa vamos comentar sobre alguma pessoa que não está presente, né? Não é fofoca, isso é comentário entre o casal, né? Mas às vezes eu olho para ela e eu faço assim, tipo, a Rebeca está aqui, não dá para falar certas coisas, porque depois não vai ter como eu cobrar ela de falar de amiguinhos na ausência deles, sendo que eu falo de pessoas na ausência delas. Então o que Paulo estava dizendo para Timóteo: olha a responsabilidade, atenta para o meu procedimento, para o meu propósito, atenta para a minha fé, atenta para a minha movimentação em Deus, atenta para a minha paciência. Pergunte para a pessoa que está do teu lado aí: tem paciência aí? Depende de que momento. Então toma cuidado, porque talvez em algum momento de ira você coloque uma faixa na frente da sua casa, que você vai ficar 4 anos explicando, 5 anos explicando aquilo que você falou lá atrás, mas que continua reverberando ano após ano. Paulo estava dizendo para Timóteo: atente para a minha fé. O que é atentar para a fé, irmãos? É atentar para a maneira que nós nos movimentamos em Cristo. Atente para a minha paciência, para o meu amor, para a minha perseverança. E aí Paulo não está dizendo atenta somente para isso, ele fala a partir de uma coisa: observando as minhas perseguições e aflições. Eu ouço pessoas que eu observo as suas perseguições e as suas aflições, porque as perseguições que eu sofri, as aflições que eu sofri, me dão respaldo para eu conseguir exigir bom procedimento, e da maneira que eu me movimentei dentro dessas aflições e perseguições. Então Paulo está dizendo para Timóteo:
Aí ele continua dizendo assim, que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, contudo de todas o Senhor me livrou. Aleluia. Irmão, que conversa poderosa de um pai com um filho, que conversa poderosa, que algo poderoso que Paulo estava construindo em Timóteo a partir de um conselho. Paulo em 1 Coríntios capítulo 11 no versículo 1, ele diz assim para a igreja de Coríntios: sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou de Cristo, ou como eu sou de Cristo. Paulo, ele era fiel ao Senhor, e isso lhe respaldava a dizer para pessoas: olha para a minha maneira de viver, olha da maneira que eu me porto diante das aflições e diante das dificuldades, olha de que maneira eu me porto, não é atacando, mas é me submetendo ao Senhor. Olha de que maneira eu passo por momentos difíceis, olha de que maneira eu cultuo, olha de que maneira eu oro, olha de que maneira eu adoro, olha para o meu jeito de orar, olha para o meu jeito de dizimar, de ofertar, de ser um contribuinte com a obra do Senhor. Olha, filho, para o jeito que o papai faz, porque isso será para você um memorial. Por isso que eu disse aqui no começo, há muitos pais que não estão presentes, mas as boas ações ou as más ações marcaram seus filhos. Quantos casais eu vou ministrar antes de realizar um casamento, e alguns casais dizem: eu quero casar para dar certo, porque o casamento dos meus pais não deram certo, eles não me marcaram com um bom exemplo com o casamento deles, então eu quero construir a minha família para mostrar ao mundo que é possível ter um bom casamento. E o contrário também é verdadeiro. Quantas pessoas eu ministro que dizem assim: eu quero, ou eu já ouvi de casais até assim: a régua que os meus pais colocaram de medida para o casamento é muito alta. E às vezes eu tenho que falar: mas a régua que foi levantada é de anos de casamento, não é de um dia, de um mês. Então nós precisamos entender que pais são balizadores na vida de filhos, que pais são condutores de destino. A palavra somos flechas, para você que já leu o livro, se não leu, depois você pode adquirir esse livro, mas nesse livro eu falo: filhos são flechas, pais são arcos, mas quem envia é Deus. Olha a responsabilidade de um pai sendo o arco. O arco não é o arco que determina a direção da flecha, não é o arco que determina a velocidade da flecha, não é o arco que determina o alvo. O arco é apenas uma plataforma de lançamento da flecha. Assim é um pai, não é o pai que determina o destino do filho, mas é Deus. O pai, ele só é aquele que vai conduzir, ele tem a responsabilidade de ouvir Deus, ouvir o coração do filho, alinhar o coração do filho com o coração de Deus, e então ser um condutor para que o filho seja lançado. Aleluia. Mas também não é o pai que determina a velocidade. Quem determina a velocidade é o arqueiro, é o tensionar da flecha, é o quanto o arqueiro, na experiência dele, para atingir o alvo, ele vai tensionar o arco. É o arqueiro que sabe se o alvo está perto, se o alvo está longe, se ele precisa puxar pouco, se ele precisa puxar muito. O arco, ele só é a plataforma. Assim é um pai. Quem determina a velocidade do teu filho, ou quem determina a velocidade de um filho, é o arqueiro. O pai, ele tem a responsabilidade de discernir o ambiente para o filho. Quantos pais já não disseram para o filho assim: menos, vai devagar,
menos, vai devagar, você vai quebrar a cara, você está muito afoito. Você quer? Vai, desacelera, porque o Pai está ouvindo de Deus. A flecha não pode ser tão puxada, porque o alvo não está tão longe. Há alvos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mas a ausência de paternidade, ela tem causado insegurança em muitas pessoas. E a insegurança faz com que eu busque segurança em pessoas que eu não conheço. A insegurança me faz me apoiar em pessoas que não conhecem a minha vida. Eu nunca vou buscar conselho numa pessoa que não fala ao meu coração. Eu não vou buscar conselho, ainda que seja num pastor amigo meu, que não conhece a minha vivência, e nem a minha maneira de viver, ou a minha casa. Se eu tiver que buscar conselho, eu vou buscar conselho em pessoas que Deus colocou para falar ao meu coração, que se responsabilizam com a palavra que liberam sobre a minha vida. Às vezes eu vejo alguns profetas no Instagram, no TikTok, nos rios. Eu profetizo hoje sobre a sua vida. Que profetiza? O camarada não sabe quem eu sou, não se responsabiliza com a palavra que ele libera. O profetizar é só para ganhar um like, porque nós vemos uma geração carente por palavra, carente por amor. Nós vemos uma geração de pessoas que estão carentes, e então qualquer oi já afaga o coração delas. Qualquer palavrinha solta num reels de Instagram já dá destino para quem não sabe para onde vai. Então, se amanhã, segunda-feira, eu colocar um reels assim, ó, porque hoje o Senhor manda te dizer tal. Muitas pessoas, que palavra de Deus para a minha vida. Para uma pessoa carente, até um relar na mão já é um pedido de namoro. Por isso, meninas, cuidado com homens, porque homem é assim. O homem, a menina rela nele no banco. Tá apaixonado por mim. Irmão, fui jovem, agora sou moço. Estou longe do velho ainda. Mas o homem, a menina curtiu uma foto. Tá dando mole. Quantas mulheres colocam: eu não estou te dando mole, eu só curti uma foto sua. Mas numa geração carente, qualquer palavra de rios traz direção para a vida deles. Eu ouço, porque essa pessoa prega no mundo todo. E daí quantos escândalos essa semana passada, com pregadores que pregam o mundo todo, que estão fazendo rios pedindo desculpa, porque falam palavrão dentro de suas casas. Porque agora vazou um áudio na internet. Só veio à luz aquilo que já estava dentro de casa. Eu preciso explicar para o mundo todo o que eu faço em oculto. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, cuidado quem você ouve, Timóteo. Se você está caminhando comigo, ande segundo a minha teologia, o meu procedimento, a minha maneira de viver. Porque Paulo está falando a respeito das suas dores. Paulo está falando a respeito das suas lutas. Paulo está falando a respeito dos problemas que ele teve que enfrentar ao longo da sua vida. E aí ele continua dizendo assim, eu quero expor essa parte do texto, no versículo 12, que diz assim: de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Pergunte para a pessoa que está ao teu lado: você já foi perseguido já? Você viu o que a mulher do Cacá disse há pouco tempo a respeito da separação deles? Quem ouviu a entrevista dela? Separei porque ele é muito certinho. É muito quadradinho, é muito santo para minha cabeça. Agora, quem se lembra quando o Cacá casou? Que ele casou virgem? Que ele teve que até no Fantástico explicar porque casou virgem.
Porque o bom procedimento espanta uma sociedade que não está acostumada com isso. A palavra paternidade, ela soa mal aos ouvidos de quem caminha sozinho. A paternidade dói nos ouvidos de pessoas arrogantes, prepotentes e orgulhosas, que não quer se submeter a ninguém. Então por isso, uma pessoa coloca: você colocou o filho no mundo, não vai mais com sua obrigação, prepotente e arrogante. Por isso que muitas pessoas batem na paternidade, seja ela em que nível for. E muito se fala: você não precisa depender de ninguém, você pode andar sozinho, você pode caminhar com as suas próprias pernas, você não precisa de ninguém mandando em você, direcionando você, conduzindo você. Não, eu também não, irmãos, eu também não preciso de ninguém mandando em mim. Eu ouvi isso ontem do meu pastor, passei a manhã inteira lá com ele, e ele falou: eu não preciso que vocês me ouçam, não preciso que vocês obedeçam o que eu falo, e se vocês errarem, eu vou estar aqui para juntar os cacos e levantar vocês de novo. Só que vocês vão ter que ouvir. Eu avisei, eu falei que ia dar errado. Eu nunca vi um pai falar para o filho assim: se lascou, né? Bem feito, agora se vira. Os pais, as mães, a paternidade, ela está sempre pronta a estender a mão. Então Paulo está dizendo para Timóteo isso: você vai ser perseguido porque você testemunha a Cristo, você vai ser perseguido porque você prega o evangelho simples. Todavia os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha o que Paulo está dizendo, parece que é hoje. Há muitos impostores. Pastor, não é impostor. Eu vejo vídeo de pessoas na internet que tem uma mega igreja, irmão. Tamanho de igreja não diz respeito a sucesso. Para com isso. Eu vejo pessoas que pregam o mundo inteiro, e daí, será que pregam dentro da própria casa? Eu vejo pessoas, irmão, cuidado com as pessoas que você vê que tem um aparente sucesso. Eu não sei se você sabe, quem já viu aquele negócio de vender curso na internet? Eu vendo curso na internet, o meu é bom, depois se você quiser comprar, você compra, está na Hotmart, como escrever seu primeiro livro, curso de sucesso. Mas quem já viu aquela venda de curso que aparece assim, a pessoa está lá, venda realizada, venda realizada, venda realizada, já viu? Que eles usam isso como plataforma para você comprar o curso. Você sabia que quando você compra o curso, vem os prints de venda realizada? Para depois você postar com venda realizada, venda realizada. E eu falo isso porque eu conheço uma pessoa que comprou. Ele falou: vem o pack de vendas realizadas. Então depois, aí tem a tela do celular, que você coloca a tela do seu celular e aparece venda realizada. Então cuidado com o que você vê na internet, você acredita. Mas tem sucesso. Sabe, eu posso dizer que o pastor Clever é um homem de sucesso. Isso eu posso dizer, irmão, porque está aqui todo o culto: o pastor Clever, a pastora Áurea, a Júlia e o trabalhador Kevin, que não está aqui, né? Então eu posso dizer, é um homem de sucesso, ou seja, é um homem bem sucedido, porque ele caminha em conjunto com a sua casa. Então só um pai consegue tocar a intimidade de um filho. Só um pai tem responsabilidade em tocar a intimidade do filho. Por isso que aqui na igreja a gente sempre usa essa frase. No ministério infantil a gente ensina um pouco da Bíblia dentro do culto, mas quem ensina bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, é você na sua casa para os seus filhos. Não é a escola. A escola ensina matemática, português, geografia. Quem ensina bons modos são os pais, porque os pais têm autoridade para tocar a intimidade dos filhos. Então essa é a minha responsabilidade como pastor da Koinonia, é ensinar a verdade. Se a minha verdade, ou se a teologia que eu estou ensinando não é tão boa, ou talvez eu precise melhorar, ou talvez os ouvidos precisam ser afinados. Era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Se eu sou o seu pai, Timóteo, espiritual,
alinhe-se à teologia, e ele usa até nessa versão aqui, atente para a minha teologia, ou para a minha maneira de ensinar. E no Dia dos Pais isso fica muito claro, porque, por exemplo, hoje pela manhã, eu acordei, fui para o sofá, como eu faço todos os dias. Aí eu sento no sofá, faço café, sento, tomo café, oro, leio um pouco da palavra. Aí depois que minha filha acorda, aí só que minha esposa falou assim: a Rebeca queria fazer café para você. Eu falei: mas eu acabei de tomar café. Ela falou assim: tem que tomar de novo. Aí ela correu acordar minha filha, eu fui para o quarto me trocar e fiquei enrolando no quarto, fingindo que eu estava lá no quarto, até a minha filha acordar e preparar o meu café, que ela queria preparar o meu café. Aí a hora que ela veio com a xícara de café, eu tive que tomar toda a xícara de café de novo. Eu amo café, mas 2 xícaras grandes de... o estômago já estava... Mas por que eu tomei de novo a xícara de café? Porque ela queria estar na mesa comigo tomando café. E por que o café? Porque ela atenta para a minha maneira de viver, ela sabe que eu gosto de café. Então uma das coisas que ela queria me servir ao acordar era com uma xícara de café. Então só um filho sabe o que o pai gosta. Só um filho consegue tocar de fato o coração de um pai. Assim como também só um pai conhece as realidades da vida de um filho. O que eu sempre falo aqui na reunião dos ministérios, seja de louvor, seja de intercessão, já falei isso em muitos ministérios. Vocês veem as pessoas de assim, mas só eu como pai espiritual, como pastor da casa, eu vejo as pessoas de assim. Às vezes alguém chega: nossa, o fulano faltou no louvor. Eu como líder, eu falo: eu sei por que faltou. Você não sabe. Porque é um irresponsável. Não, porque ele está com um problema que ele falou para mim, a quem ele deve responsabilidade e informação. Às vezes nós julgamos as pessoas sem conhecê-las, tanto para o bom como para o ruim. Dizemos que pessoas são bênçãos sem conhecê-las. Antes de você dizer que alguém é uma bênção, coma pelo menos 1 quilo de sal com ela. Você viu aquele vídeo na internet? Irmão, ChatGPT, irmão, hoje está... Não estou dizendo que é, mas o que eu quero dizer é que eu não posso dizer que ninguém é uma bênção e abrir meu coração. Eu e o Gilson esses dias fomos numa feira de tecnologia para igrejas, e agora lançaram um aplicativo para igrejas. Não é o nosso, mas é um WhatsApp, que a pessoa, o membro da igreja coloca no WhatsApp assim: preciso de oração. Aí aparece um bonequinho de Jesus na resposta do WhatsApp e fala assim: a paz, meu amado, qual é o seu problema? E a pessoa coloca o problema, aí o bonequinho responde com a solução do problema. Aí o bonequinho no finalzinho coloca: você quer oração? A pessoa diz: sim, eu quero oração. Aí a própria inteligência artificial manda uma oração em áudio para aquela pessoa. Aí o Gilson olhou e falou: isso é bruxaria. Isso não é de Deus, não. O problema de tudo isso é que a menina que estava vendendo o software lá, o aplicativo, ela disse assim: olha, e funciona, porque agora todo dia de manhã minha mãe se aconselha com esse programa. Não foi, Gil? Cadê o Gil? Tá aí. Não foi, Gil? Aí o Gil falou assim: que bom, os pastores vão colocar a mão no bolso, faz mais nada. Só que aí os pastores vão ver assim: irmão, que decisão que você tomou? Foi o aplicativo da igreja. Irmão, que decisão errônea que você tomou na sua vida? Foi o aplicativo novo, foi Jesus que falou comigo através do WhatsApp. E isso é confortável para o membro e é confortável para o pastor local, é menos trabalho. O problema é que está muito distante de ser pais falando a filhos. O problema é que está muito distante de tocar o coração de alguém.
Essa geração, ela precisa de pais, pais que honram suas casas, suas famílias. Essa geração precisa de pais que lhes dão destino. Essa geração precisa de pais que exercem a autoridade do reino. Pais que têm uma voz a partir da sua experiência, a partir da sua vivência. O que Paulo diz para Timóteo é: olha para as minhas aflições. Eu não estou falando para você a partir de uma inteligência artificial, Timóteo. Eu estou falando para você a partir dos naufrágios que eu sofri. Eu estou falando a partir do couro que eu levei dos romanos. Eu estou falando a partir das afrontas que eu já enfrentei. Eu já sofri muito ao longo do meu ministério, Timóteo. Então, atenta para o meu procedimento. Não tem como, Timóteo, você querer caminhar comigo se você não ouve o que eu ensino. Tu, porém, não vai. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: tu, porém, não é todo mundo. Ah, mas lá na casa do meu amiguinho bebe-se leite no gargalo. Lá na casa do teu amiguinho, tu, porém, na minha casa não vai tomar. Ah, mas lá na casa do meu amiguinho dorme-se 2 horas da manhã. Beleza, lá na casa do teu amiguinho. Aqui, porém, não. Tu, porém, não. Porque quem fala a filhos são pais. O problema é que nós vivemos dias que a internet está dando voz a tolos. E as pessoas estão caminhando a partir de discursos bonitos. E aí cabe um alerta para você que é pai, para você que é mãe. Atenta para o que os teus filhos assistem na internet. Porque a mudança de comportamento da minha filha, vou falar enquanto ela não está aqui, que vai ficar brava de falar dela. Mas a mudança de comportamento da minha filha é nítido. Ela fala uma palavra que, dói no meu ouvido na hora. Eu vou lá no histórico do YouTube. Eu e minha esposa, a gente olha um vídeo que ela assistiu e a palavra que ela falou está no vídeo que ela assistiu. Aí sabe o que eu faço? Beleza, dá aqui o tablet. Vai ficar 2 dias sem assistir. Às vezes ela quer pegar o tablet. Ela já falou: papai, compra um fone de ouvido. Eu falei: de jeito nenhum, eu preciso ouvir o que você está ouvindo. Então ela senta no sofá, eu deixo ela assistindo. Mas eu e minha esposa ficam assim: opa, que é isso aí? Ela ganhou essa semana um livro de aniversário. Eu não vou nem falar o nome do livro porque eu não lembro também. Mas é um livro de criança. Olha, atente, você é responsável pela sua casa. Ela ganhou um livro de presente, que na hora que abre o livro, fala assim: tome cuidado com o que você vai ler, porque esse livro é prejudicial. Sério, está escrito isso. Ela pegou o livro e ela soou ruim ao ouvido dela, a leitura para ela. Ela foi lá na cozinha, ela falou: papai, isso que está escrito é isso mesmo? Eu falei: filha, é isso mesmo. Eu falei: dá esse livro aqui. E tem uma foto da caveirinha do perigo, né? Na primeira. E aí eu comecei a folhear o livro, e uma das páginas que eu vi no livro é uma criança jogando água na cara da mãe. Um desenho de uma criança jogando um balde de água na cara da mãe. E aí eu olhei aquela foto, aquele desenho, a ilustração no livro, e eu falei assim: nossa filha, que livro é esse aqui? Aí nós comentamos: será que não é a menina derrubando? Acho que a menina tropeçou. E na legenda do contexto do texto está: eu joguei água na cara da minha mãe. Então quando ela pegou aquele livro, imediatamente ela veio: papai, lê isso aqui, ó. Esse livro é prejudicial. É isso que está dizendo? É isso mesmo? Na hora nós pegamos o livro e falamos assim: você não vai ler esse livro. E não foi autoritário, foi compartilhando da mesma visão. E ela falou: não, eu nem quero ler esse livro. Aí ela perguntou assim: tem demônio no livro? E eu não quero demonizar tudo, mas eu falei: filha, demônio não tem, mas o que esse livro te ensina vai te levar a um lugar cheio de demônio.
E aí ela começou: ai papai, estou com medo do livro. É para ter medo mesmo, de livro desse naipe aí. É para ter medo disso aqui mesmo. Na hora nós retiramos o livro e guardamos o livro. Ah, mas é legal, talvez a pessoa que deu, e nem sei quem deu, é a cultura da casa dela, beleza, para eles lá é legal, mas para minha casa não é, para o ambiente que nós estamos construindo, não é. Então eu tenho essa responsabilidade como pai. Se eu ver você assistindo um vídeo de um pastor, eu tenho que ter essa liberdade de falar: irmão, para de compartilhar a vida desse pastor. Ai pastor, mas o que ele fala é verdade. Ah, irmão, quem disse? Você conhece a vida dele para saber se é verdade o que ele diz? Porque atacar a igreja, ferir a igreja, é o que mais tem hoje. Pastor falando contra tudo na internet. Pastor que fala contra a igreja da parede preta, da parede branca, da parede azul, da parede rosa. Pastor que fala da paternidade, do dízimo, da oferta, da primícia. Falar isso é dar voz a tolos e a bobos. Porque qualquer pessoa hoje pega um celular e sai gravando. Eu não concordo, então eu vou expor aqui, porque vocês, réis mortais, estão sendo enganados. Você acha que Paulo não viveu isso com Timóteo? Paulo fala assim: todavia os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados, porque esses mesmos que enganam, eles são enganados por si mesmos. Então nós temos que ter essa responsabilidade dentro da nossa casa. Nós precisamos ter essa responsabilidade na igreja local. Aí ele fala assim no versículo 14: tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem tem aprendido. Olhe para a pessoa que está do teu lado e pergunte assim: de quem você tem aprendido? Olha o que Paulo está dizendo: fica firme e convicto, entendendo de quem você tem recebido o teu ensinamento. De quem? Porque desde a infância sabe as sagradas letras que têm o poder de te fazer sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. E toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Sabe o que Paulo estava dizendo para Timóteo? Eu já quero encerrar com isso. Eu estou te preparando para ser um bom pai, porque quem não sabe ser filho, dificilmente saberá ser um bom pai. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: fique convicto no que você tem aprendido. Sabe, vou contar uma coisa aqui, mas é muito particular, mas apesar que foi falado isso ao vivo ontem, né? Ontem nós estávamos com a dona da Passaredo, do avião que caiu, da Voe Paz, a apóstola Marina. Quem esteve aqui quando a apóstola Marina pregou há 2 semanas atrás? Foi o avião dela que caiu lá e matou 61 pessoas. Não dela, né? Da empresa que ela fundou, ela é fundadora da Passaredo. Mas ontem ela decidiu publicamente contar, né? Ela está debaixo do pastoreio do nosso pastor também, do apóstolo Cristiano. E ela falou assim: na hora que o avião caiu, meu filho me ligou falando que o nosso avião havia caído e tinha morrido 61 pessoas. Eu perdi o chão e eu não sabia o que fazer. Apesar de hoje ela não participa mais da empresa, né? É os filhos dela que assumiram a empresa. Mas ela disse assim: enquanto eu estava em pânico, eu fiz uma ligação para o apóstolo Cristiano, e uma palavra dele me deu centralidade, centrou meu coração, e o choro foi enxugado. Uma palavra liberada de quem fala ao coração dela. E aí nós ficamos pensando, e depois a minha esposa foi lá abraçar, conversar com ela. Ela falou: pastora, a palavra liberada pelo apóstolo Cristiano tirou toda a culpa e medo do meu coração e me encheu de misericórdia. Sabe o que eu aprendi com o testemunho dela?
é que nós precisamos saber quem fala ao nosso coração, porque quem fala ao nosso coração, quando libera uma palavra, traz paz e calmaria. Sabe por quê? Porque a paternidade, ela traz segurança, provisão e proteção. Para você que ainda tem um pai, quando às vezes você fala uma palavra, teu pai te libera uma palavra, você fala o quê? Ah, meu pai me deu segurança na palavra que ele liberou. Porque uma palavra de um pai traz proteção, provisão e segurança. Vamos orar? Você pode se colocar em pé?